Meus amados, você que está me ouvindo, preste atenção nisso, né? Eu quero dar uma dica para você sobre crescimento espiritual. Uma coisa que muitos dentro da Igreja do Senhor Jesus almejam. Muitas pessoas querem crescer espiritualmente. Eu tenho uma dica, hoje nesse dia eu tenho uma dica para você que quer crescer espiritualmente. Permita-me apresentar, meu nome é pastor Ailton Rodrigues, da Igreja Batista Nacional de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, e eu tenho um ministério de cura, libertação e milagres, e eu quero dar uma dica, algo que me ajudou muito no começo do meu ministério e me ajuda até hoje. Você está entendendo? Então eu quero te passar essa dica, e a dica é aproveitar bem o tempo, porque você vai precisar usar bem o seu tempo para ler Bíblia e orar, porque sem ler Bíblia e sem oração, você não consegue crescer espiritualmente, nem sustentar o seu ministério. Então eu quero dar essa dica e mostrar como o diabo ganha vantagem em cima da igreja, em cima de pastores, membros, roubando o tempo dele. Eu quero usar, tendo respaldo aqui, usar essa palavra, tendo como respaldo a palavra de Deus, a Bíblia que diz, aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15, está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Na tradução do meu celular está escrito: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Vamos pegar essa palavra, que ela nos ensina a aproveitar o tempo, usar bem cada oportunidade. Então vamos dar uma dica. Muitas pessoas estão sendo consumidas pela correria do dia a dia, e isso faz morrer a espiritualidade dessa pessoa. Eu quero usar uma palavra de Deus para mostrar como o diabo está usando a correria do dia a dia, as ocupações, para matar a espiritualidade das pessoas, e essa dica vai te servir muito para isso. Presta atenção. É no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 18. Está escrito assim: e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então isso aqui são pessoas que ouvem a palavra, a parábola do semeador, Marcos, capítulo 4, versículo 18, Jesus está explicando que uns ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra. Então quer dizer, talvez você não tenha essa ambição por riquezas, mas os cuidados deste mundo, as ambições de outras coisas, a correrias, não sabemos quais coisas, mas sufocam a palavra e ela fica infrutífera na sua vida. E a palavra precisa ficar viva dentro de você. E uma vida de oração, precisa permanecer em oração. E essas correrias do dia a dia acabam sufocando o mundo de Deus dentro de você. A palavra, né, e matando sua vida de oração. Então a dica é, preste atenção, você precisa ter essa capacidade de aproveitar o seu tempo no meio da correria. Você precisa determinar, né, criar um plano de leitura bíblica, né, durante o dia. Por exemplo, você que está na capital, é muita correria, você acaba perdendo muito tempo no trânsito, no coletivo, no trabalho. Mas eu vou dar uma dica para você. Olha só, tenha sempre em mão no seu celular uma Bíblia, né? Uma Bíblia online no seu celular, baixe uma Bíblia, ou se você puder, carregue consigo uma Bíblia ou livros evangélicos de ajuda espiritual, que te faz crescer, de crescimento espiritual. Sempre tenha um a tiracolo, para que se você for no banco, na fila do banco, quantas pessoas passam 1h30, 1h, 30 minutos, até 2 horas na fila do banco, e ele fica perdendo tempo, às vezes jogando conversa fora com fulano, com ciclano. Então saiba aproveitar. Não é que você não vai conversar com ninguém, mas separe um tempo, divida esse tempo, porque Deus quer esse tempo para
para te edificar. Gaste tempo lendo a Bíblia, converse com as pessoas, mas tire um tempo, leve e fique na fila do banco lendo a Bíblia, cumprindo o seu plano de leitura. Você tem a oportunidade, quando está, por exemplo, que nem ontem, choveu muito aqui em São Paulo, você pode, quando estiver o trânsito engarrafado, estiver parado, você tem tempo para ler, ou coloque uma Bíblia num pendrive ou num CD para você ouvir, para se edificar. Quando você estiver parado no trânsito, você numa fila de um banco, você quando está na oficina esperando o seu carro, você tem muito tempo para você ler a Bíblia. Ou você na espera do dentista, no médico, aonde você vai, você pode aproveitar aquele tempo que você fica olhando para as paredes, ou dentro do ônibus, dentro do coletivo. Cumpra o seu plano ali naquele tempo. Porque aí o que acontece? Por mais que você tenha outras correrias, ali você está alimentando, você não está deixando que o diabo venha sufocar a palavra de Deus dentro de você. Então, no momento em que coisas sufocam a palavra dentro do seu coração, você também está fazendo, está vivificando através da palavra essa espiritualidade dentro de você, quando você cumpre no meio do seu dia. Então eu deixo essa dica para você. Não deixe o diabo sufocar a palavra dentro de você. Esteja combatendo, lendo, aproveitando o tempo, por quanto os dias são maus.